Shalom, shalom, queridos. Que a graça, a inefável graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em sua vida. Amém? Hoje é 28 de julho de 2025. Que maravilha, né? Estamos na porta da vigilância. E neste mês de julho, baseamos essa porta na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Amém? E já estamos no capítulo 6. E temos como tema hoje vigilância nas intenções do coração. Eu vou repetir o nosso tema: vigilância nas intenções do coração. Vamos ler o texto? Gálatas, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 13, que diz: Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Vocês sabem muito bem que o apóstolo Paulo é um apologeta, foi um homem cheio do Espírito Santo, ousado na fé, um homem que compreendeu por revelação a graça de Deus, um homem que pregou como mensagem central no seu ministério a cruz de Cristo. E ele se levantou com autoridade, com sabedoria, com poder e unção para desmascarar os falsos mestres que perturbaram as igrejas do Senhor Jesus na região da Galácia. Então o apóstolo Paulo vem desmascarando esses falsos mestres e não permitindo, em hipótese alguma, que a mensagem da cruz fosse adulterada. Que a graça do nosso Deus fosse mal interpretada. O apóstolo Paulo não admitiu que nada pudesse substituir a cruz. A cruz de Jesus é suficiente para trazer a todo aquele que crê na mensagem da cruz salvação. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não podemos acoplar nada a Jesus Cristo. Jesus é todo suficiente. O sacrifício de Jesus foi feito uma única vez para todo sempre. E só o sacrifício vicário do Senhor Jesus
é que tem o poder de dar vida eterna a todo aquele que crê. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, não podemos admitir, em hipótese alguma, que muletas sejam atreladas à salvação. Não é Jesus mais o sábado. Não é Jesus mais a lei. Não é Jesus mais Maria. Não e não e não. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único Salvador, é o único Redentor. A palavra de Deus declara que nenhum ser humano é justificado pelas obras da lei. A justificação que traz perdão é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, o apóstolo Paulo foi contundente, tinha que ser contundente contra os falsos mestres, porque esse ensino dos falsos mestres estava adulterando, estava anulando a cruz, anulando a graça, anulando o sacrifício de Jesus Cristo, anulando a fé em Cristo Jesus, colocando a justiça própria acima da justiça que provém de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é o que eu faço, mas o que Cristo fez. A salvação é um ato do amor de Deus. A salvação foi nos dada graciosamente pelo nosso Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Quem salva é Cristo, quem liberta é Cristo, quem cura é Cristo. O vivo e novo caminho foi aberto através do sangue de Jesus. A parede de separação que nos impedia de se aproximar de Deus. Esta parede de separação foi destruída quando Cristo morreu na cruz do Calvário. A Bíblia afirma que o sangue de Jesus reconciliou todas as coisas, nos reconciliou com Deus. Hoje temos comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Não é pelas obras da lei, é através de Jesus Cristo. Não é o que eu faço, mas o que Cristo fez. É em Jesus que eu e você devemos confiar. A nossa fé deve estar firmada no sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, o apóstolo Paulo está desmascarando esses falsos mestres que estavam pregando uma falsa salvação baseada na justiça própria, baseada no legalismo. E o apóstolo Paulo está dizendo que esses falsos mestres, eles não queriam ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles estavam buscando glória para si mesmo. Então hoje nós estamos enfocando o tema vigilância nas intenções do coração.
Que é isso, meus irmãos? Vigilância nas intenções do coração. Se refere a quê? A necessidade de manter o foco em pensamentos e desejos positivos, alinhados com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E de proteger o nosso coração de influências negativas. É um convite à prudência e ao discernimento, buscando evitar o mal e cultivar a santidade. Então devemos vigiar as intenções do nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá, né? Então nós precisamos de Jesus, dependemos do Espírito Santo para que os nossos pensamentos sejam pensamentos semelhantes ao de Cristo, os nossos desejos sejam desejos respaldados em Cristo, tá? Tudo deve estar alinhado à vontade de Deus. O apóstolo Paulo afirma, né, na sua carta aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, com esse sistema pecaminoso que domina o nosso mundo de ideias, mundo de filosofias, esse mundo de ideologias, este mundo de pensamentos contrários a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse nosso entendimento tem que ser transformado pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus é que tem o poder de trazer transformação no nosso coração, trazer transformação na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir, na nossa maneira de falar. Os nossos pensamentos são transformados pela palavra de Deus. E para que tenhamos pensamentos transformados, nós precisamos meditar nesta palavra. Nós precisamos comer esta palavra. Nós precisamos examiná-la. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Esta palavra é fiel e verdadeira. Esta palavra fala de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. E nós somos discípulos de Jesus. E o discípulo é conhecido pela prática da palavra, pelo amor que tem a palavra, por praticar os mandamentos do Senhor. Então, queridos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que sonde o nosso coração, para que sonde o mais profundo do nosso ser. Temos que fazer como Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como precisamos dessa sondagem constante do Espírito Santo.
porque queremos andar na verdade da palavra de Deus. Veja, queridos, o que significa guardar o coração? Bem, é proteger esse coração. Proteger esse coração de quê? De pensamentos impuros, de desejos egoístas, de influências corruptas que podem nos desviar do caminho de Deus. E você e eu sabemos que ainda estamos na presença do pecado. E nós temos inimigos que trabalham incansavelmente para roubar a nossa fé, para nos tirar da verdade, para levar-nos a confiar em nós mesmos. Escute, meu amado irmão, Satanás é seu inimigo e é meu inimigo. Satanás é um inimigo feroz. Ele é teimoso. Ele é contumaz. Ele é rebelde. Ele é mentiroso. Ele é enganador. Ele é assassino. Ele é ladrão. Ele é destruidor. E ele não está brincando com você, nem está brincando comigo. Ele quer roubar a nossa fé. Ele quer nos tirar da presença de Deus. Ele quer que neguemos a Jesus. Ele quer que descreamos da palavra de Deus. Então, nós temos que resistir a Satanás. E à medida que resistimos, ele fugirá da nossa presença. Mas temos o mundo com seu sistema contrário a Deus, com seus padrões, com as suas ideologias, com seus pensamentos, com as suas filosofias, com seus costumes, com as suas culturas. Misericórdia, o mundo é terrível. E a Bíblia diz que o mundo se vence pela fé. A arma da nossa vitória é a fé em Cristo Jesus. E temos a carne, que já falamos bastante, né? Essa natureza em conversa. Então, todos esses inimigos irão trabalhar para que o seu coração entre pelo caminho do engano, do desespero, da tristeza, da depressão, do pânico, da angústia. Esses inimigos trabalharão para que os seus pensamentos sejam de derrotas, sejam pensamentos impuros. Eles trabalharão para que os seus desejos sejam egoístas, avarentos, orgulhosos. Esses inimigos irão trabalhar para que você receba influências corruptas. Queridos, temos que vigiar, temos que proteger o nosso coração. Então, como proteger esse coração? Não ponha os seus olhos naquilo que Deus não projetou para você pôr os seus olhos. Se você colocar os seus olhos em imagens de violência, de impureza, esses pensamentos vão dominar a sua mente. Fuja da aparência do mal. Aborte todo pensamento contrário a Deus. Coloque os seus pensamentos dentro do crivo de Filipenses 4:8. Aquilo que não passar por Filipenses 4:8 não pode ocupar o meu pensamento. Amém? Resista. Cuidado com as literaturas que você está lendo. Cuidado. Cuidado. Vigie. Vigie. Vigie na terra, para que o seu coração esteja protegido e você não se desvie do caminho do Senhor.
Mantenha o foco. Seja uma pessoa focada, tá? Em pensamentos e emoções que promovem o bem, a paz e a santidade. Coloque na sua casa músicas santas, músicas que trazem o céu até a sua casa. Deixe a palavra de Deus ecoar na sua casa. Ouça a palavra, leia a palavra, foque-se naquilo que agrada a Deus. Não se permita se entreter em pensamentos que Deus não se faz presente. Dê um grito. A Bíblia diz, trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo. A mente é sua, você entrega a sua mente a quem você quiser entregar. Então, em nome de Jesus, decida que você não vai entregar a sua mente a Satanás, que você não vai entregar a sua mente à carne, que você não vai entregar a sua mente ao mundo, mas que você já nasceu de novo, você tem a mente de Cristo e você vai cada dia regar esta mente com a palavra de Deus. Os pensamentos que vão permear a sua mente serão pensamentos de paz e de justiça, pensamentos de alegria, pensamentos que promovem a paz, pensamentos de santidade. Então você pode dizer mente e volta. Você vai pensar o que é do céu, como diz a Bíblia. Pensai nas coisas que são do céu e não nas que são aqui da terra. Tenha discernimento. Tenha discernimento do Espírito. Aprenda a discernir entre o que é bom e o que é mal. Escolha o caminho que agrada a Deus. Escolha o caminho que agrada a Deus. Entre ficar na cama e ir à igreja, escolha a igreja. Tá ouvindo? Entre você ficar numa internet boba, escolha ler um livro que vai edificar sua fé. Escolha ouvir os estudos da apóstola Valdice, em nome de Jesus. Entende? A escolha é sua, você tem que ter discernimento. Saber o que traz edificação e o que não traz edificação. Saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Vigie. Vigie na terra, meu irmão. Vigie na terra, minha irmã. Vigie. O seu coração pertence ao Senhor. Então, como praticar a vigilância do coração? Como é que você pratica isso? Ore. A Bíblia diz orai sem cessar. A oração é uma ferramenta poderosa para fortalecer o seu coração em buscar a direção de Deus. Ore e ore e ore. Ore. Converse com Deus, mantenha comunhão com Deus através da oração. Olha a oração que Davi fez. Faça essa oração que Davi fez. No Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Faça deste salmo, deste versículo, do Salmo 51, 10, a sua oração. O Salmo 19, 14, você pode também fazer esta oração. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante tua face, Yahvé, rocha minha
e Redentor meu. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Yahvé, rocha minha e Redentor meu. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, rocha minha, ó Senhor, meu libertador. Ó Senhor, rocha minha, ó Senhor, meu libertador. Pensamentos da minha mente e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. É isso aí, meu irmão. É isso aí, minha irmã. Deus quer que nós oremos desta maneira, vigiaremos as intenções do nosso coração. Segundo modo de você vigiar o seu coração, a leitura da palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 19. Olha, o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples. Os estatutos de Yahvé são retos, alegram o coração. O mandamento de Yahvé é puro, ilumina os olhos. O temor de Yahvé é limpo, durará para sempre. Os julgamentos de Yahvé são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejados são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doces do que o mel e o favo. Além disso, por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los há grande recompensa. Olha o que o salmista afirma. Ele diz que ele é advertido através dos estatutos do Senhor. E quando ele guarda, se ele guardar, enquanto ele guarda esses estatutos, há grande recompensa. Aleluia! Aí no versículo 13 ele faz esta oração. Guarda teu servo também dos pecados presunçosos, do orgulho, da soberba, da vaidade, que eles
esses pecados não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Então, queridos, olha, você senta aqui para ler esta palavra, seu coração se quebranta. Quando você lê a palavra, Deus fala com você. Deus fala com você. A revelação vem. O seu entendimento é esclarecido. E você concorda com Deus praticando aquilo que Ele lhe ordena praticar. Então, queridos, a meditação da palavra de Deus, a leitura e a meditação da palavra de Deus em seus ensinamentos vão ajudar você a discernir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E essa leitura da palavra e essa meditação da palavra vai moldar o seu coração de acordo com os princípios do Deus vivo e verdadeiro, Yahvé. Então não há santificação sem a palavra de Deus. Não há como ser transformados sem a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Ela é água. Ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a pena. A palavra de Deus nos transforma, nos liberta, nos lava, nos santifica, nos edifica. Tudo é feito pela palavra de Deus em sua vida. A palavra de Deus é eficaz. Então, em nome de Jesus, medite nesta palavra. Ame a palavra. Creia na palavra. Viva a palavra. Pratique a palavra. Deus disse para Josué, o sucesso de Josué na conquista da terra dependia da sua vida de obediência aos princípios da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, guarda aí Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Tenha discernimento. Esteja atento aos sinais do Espírito Santo. Busque a orientação do Espírito Santo. Se submeta ao Espírito Santo. Se deixe ser envolvido pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai guiar você a toda a verdade. O Espírito Santo vai lembrar você o que Jesus já falou, já ensinou. O Espírito Santo é o seu santificador, é o seu ajudador, é o seu paracleto, é aquele que pega o outro lado da ponta e ajuda você a carregar o fardo. O Espírito Santo, sem ele nada podemos fazer. Mas também busque orientação do seu pastor, da sua pastora, do líder espiritual.
Saiba ouvir conselhos. Não seja rebelde. Entendeu? Seja um crente ensinável. Busque a direção de Deus. Ouça seus pais. Ouça a sua liderança. Deixe Deus lhe dirigir. E quando você, amado, escuta com o coração, põe esses conselhos diante do Pai, com certeza você vai ouvir de Deus e você vai tomar as melhores decisões e vai evitar armadilhas na sua vida, vai evitar andar por atalhos. Então, em nome de Jesus, vigie o coração. Seja alguém vigilante. Em nome de Jesus, vigie nas intenções do coração. Ore, leia a palavra, tenha discernimento. Em nome de Jesus. E cuidado com as suas emoções, com os seus sentimentos. Então, precisamos entender que vigilância também envolve controlar o que vemos, o que ouvimos, o que falamos. A Bíblia diz que devemos ser tardios no falar, tardios em irar, mas pronto para ouvir. Evite se expor a conteúdos que possam corromper o seu coração. Cuidado. Olha, os 5 sentidos são as portas de entrada da nossa alma. Através desses 5 sentidos, a vida pode entrar, mas a morte também pode entrar. O lixo também pode entrar. A incredulidade pode entrar. O cinismo pode entrar. O ateísmo pode entrar. Você se expõe? Evite se expor em nome de Jesus. Se proteja. Se proteja em nome de Jesus. Entendeu? Fugir da aparência do mal. Não ignore os ardis de Satanás. Satanás é feio. Não brinque. Não brinque. Então nós temos que tomar decisões. Vida cristã é tomar a cruz, é renunciar, é renegar o pecado, é renegar os nossos próprios prazeres que vão nos levar à destruição. Tomar a cruz é morrer para si mesmo e viver para Cristo. É vida de santidade. Então, você e eu temos que vigiar as intenções do coração. Você se determina. Eu gosto de Daniel quando ele disse, ele e os seus amigos resolveram, decidiram no interior não se contaminar com as iguarias do rei. Tomou uma decisão. Aqueles meninos estavam dispostos a sofrerem todo tipo de consequência, mas eles não iriam se contaminar. Eles não iriam perder a fé. Eles não iriam negar o seu Deus. Eles não iriam jogar no lixo um legado que recebeu dos seus antepassados. É isso que temos que fazer hoje. Então, por que é importante proteger, vigiar nas intenções do nosso coração?
Sabe por quê? Porque o coração é fonte de vida. O coração é a fonte da vida. E dele procedem as atitudes e comportamentos que moldam a vida de uma pessoa. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque é do coração que procedem as fontes da vida. Decida vigiar, guardar o teu coração. Proteção contra o mal. A vigilância do coração, amados, ajuda a evitar a tentação e a proteger contra as influências negativas deste mundo. Nós sabemos que o tentador é Satanás, mas somos tentados por causa da cobiça. Então, se eu e você andarmos em vigilância, nós seremos ajudados. E haverá o quê? Livramento na tentação. Nós seremos protegidos contra as más influências deste mundo, meus amados. Olha que Davi afirma: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E Deus faz um apelo: filho meu, dá-me o teu coração. Então, meus queridos irmãos, é sério, né? A vigilância é para mim, é para você. E essa vigilância, ela é permanente. Devemos permanecer vigiando as intenções do nosso coração. Quando guardamos, amados, o coração, nós crescemos em santidade e nos aproximamos mais de Deus. Essa vigilância nas intenções do coração nada mais é do que um convite que o Espírito Santo nos faz, a fim de que vivamos com propósito, vivamos com prudência, vivamos com discernimento, buscando a santidade e nos aproximando de Deus. Que maravilha! Queridos, vamos pedir ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento. Traga luz a estas verdades da palavra de Deus. E que nós nos responsabilizemos pelo tesouro que recebemos. O Espírito Santo. Esse vaso aqui é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que cada um deve possuir o seu vaso em santificação e honra. Porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então, que o Espírito de Deus abra o seu entendimento. É tão
É tão sério, desculpe, é tão sério isso, que o apóstolo Paulo, quando fala da volta de Jesus, ele vai proclamar uma palavra lá aos irmãos de Tessalônica, e ele diz que quando Cristo Jesus voltar, ele quer nos encontrar como santos, irrepreensíveis. Onde? No espírito, na alma e no corpo. Se você e eu vigiarmos as intenções do nosso coração, com certeza, naquele dia seremos encontrados santos e irrepreensíveis, no espírito, na alma e no corpo. Porque esta é a vontade de Deus para com você, meu irmão, para comigo. A porta da vigilância. Vigiar as intenções do coração. E hoje nós temos como motivo de oração. Oramos para que não sejamos motivados pelo desejo de ostentação da nossa carne, que deseja a glória própria, mas que sejamos em tudo guiados pelo Espírito Santo. Aleluia! Que não sejamos covardes em fugir dos desafios que aguardam os que amam a Cristo, mas que coloquemos a nossa esperança no retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero orar essa oração tremenda que está no livro da nossa querida apóstola Valnice, Orando a Palavra. Esse livrinho é uma bênção e nós vamos orar a oração que está na página 193, a oração 30, que fala sobre vigiar o que diz. Se vigiarmos as intenções do nosso coração, com certeza não sairá palavras contrárias a Deus da nossa boca. Então veja o que diz. Vamos orar esta oração. Pai, com auxílio do teu Espírito, assumo hoje um compromisso de vigiar as palavras da minha boca. Tua palavra diz que o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Removo da minha boca toda conversação torpe, palavras vãs ou gracejos indecentes, enchendo-a de ações de graça. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Digo a mim mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua e porei mordaça a minha boca. Não consentirei que minha boca me faça culpado, mas clamo a ti, põe guarda, Yahvé, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Em nome de Jesus, determino que minha boca não profira palavra alguma torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Pai, abro bem a minha boca para que a enchas das tuas palavras, e assim como o coração cheio delas, é disso que falará.
atento para a tua advertência, que de toda palavra frívola que proferirem os meus lábios, dela darei conta no dia de juízo, porque pelas minhas palavras serei justificado e pelas minhas palavras serei condenado. Sou justificado, Pai, em Cristo Jesus, e assumo minha posição, pois a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Com tua graça, Yahvé, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justa para os que acham conhecimento. Meu Pai, deixo diante de ti a minha fervente oração, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Yahvé, rocha minha e redentor meu. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pai, o nosso coração é teu. E eu sei que o coração dos meus irmãos também pertencem a ti. E nós precisamos do teu Espírito para que aprendamos a vigiar as intenções do nosso coração. Queremos estar numa comunhão mais estreita contigo, em oração, na leitura da palavra, na meditação da palavra. Queremos estar sentados aos pés de Jesus, aprendendo da sua mansidão, aprendendo da sua humildade. Queremos nos focar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para que, ó Deus, o nosso coração seja um coração convertido a ti, ó Pai, um coração semelhante ao de Jesus. Declaramos que precisamos de ti, dependemos de ti e te agradecemos pela transformação do teu Espírito nas nossas vidas, pela regeneração do teu Espírito em nosso coração. O nosso coração é teu e queremos esconder esta palavra de vida em nosso coração para não pecarmos contra ti. Senhor, eis-nos aqui como teus filhos, eis-nos aqui como igreja brasileira, eis-nos aqui como Insegec, espalhada pelas nações. Onde houver um braço da Insegec, nós declaramos, eis-nos aqui. Sonda a nossa mente, sonda o nosso coração e nós proclamamos com sinceridade e verdade e fé que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meu amado irmão. Aleluia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Abençoe a sua casa, a sua família. Que o seu coração seja somente de Jesus.
somente de Jesus. Que aprendamos a vigiar as intenções do nosso coração, andando numa dependência cada vez maior do Espírito Santo. Amém. Shalom, shalom. Amanhã retornaremos no nome de Jesus. Deus me abençoe.